Vamos para o nosso quadro Saúde agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. Novembro é o mês de conscientização ao câncer de próstata, que é mais comum em homens idosos. Mas homens de todas as idades devem ficar atentos aos fatores de risco. Hoje nós estamos aqui no Hospital Unimed Piracicaba para conversar com um urologista e falar sobre o Novembro Azul. E eu vou ter o prazer de conversar hoje com o Dr. Ciro Eduardo Falcone, ele que é urologista, médico cooperado da Unimed Piracicaba. Dr. Ciro, muito obrigada por nos receber, falando de um tema muito oportuno, sendo que estamos aí no mês de novembro. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por ceder nesse espaço aí para a gente falar um pouco dessa conscientização do mês de Novembro Azul e o câncer de próstata que está aí na nossa realidade, né? Doutor, a gente começa então falando, justamente a respeito da prevenção, que basicamente é a questão dos exames, doutor, é isso mesmo? É isso mesmo, né, Maria? Então, na medicina a gente tem um conceito de prevenção primária, que é quando a gente consegue evitar alguma doença, e prevenção secundária, que é quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Talvez você não consiga evitar a doença propriamente dita, mas você consegue fazer um diagnóstico precoce. No câncer de próstata, a gente sabe que não dá para a gente prevenir ele completamente, mas você consegue fazer uma prevenção chamada de secundária. Você traz a doença para o momento inicial, que é quando a gente consegue fazer o tratamento adequado e ter bons resultados. Agora, doutor, a gente se ouve muito falar, com essas campanhas coloridas que temos durante o ano, que são muito importantes para que se volte o olhar, para essas doenças. O câncer de próstata, de uns anos para cá, ele vem sido mais enfatizado nas mídias, nas redes sociais, e isso é muito importante. Ele ainda é um câncer muito comum, doutor? Sim. Então, o câncer de próstata, para o homem, ele é o câncer mais comum depois do câncer de pele. Ele é super frequente, A gente sabe que a estatística mostra que 1 em cada 6 homens vai ter a doença. Então, é muito frequente. Você pega na tua família, você tem 6 tios, Você vai ver que daqui a pouco alguém pode ter esse problema, No caso da minha família, por exemplo, eu tenho alguns tios aí, um deles já teve o câncer de próstata. É muito frequente. E a gente atende isso aí diariamente no consultório, faz bastante exame, mas ainda está aquém, a gente sabe, do que é necessário para a realização. Tem muita gente que ainda não faz o exame, mas ele, resumindo, ele é um câncer extremamente frequente, sabe que 1 em cada 6 homens vai ter a doença ao longo da vida. E, doutor, a gente sempre comenta, a questão da menina iniciar a frequência, as visitas ao ginecologista, logo no início. Agora a gente sempre fala bastante das vacinas, que é para prevenção também da saúde feminina, das adolescentes. E no caso dos homens, quando é ideal se iniciar uma visita ao urologista, doutor? Então, isso é variável, O urologista, ele não é um ginecologista do homem, como às vezes muita gente pensa. Então, a gente também atende bastante homens e mulheres, Mas, assim, ao longo da vida, a gente está presente na vida do homem em diversas situações. Então, na infância, por exemplo, às vezes a criança tem fimose, então ele acaba procurando a gente numa idade ali com 1, 2 aninhos, 3 aninhos, que é quando ele começa a ter necessidade de ser operado, e às vezes ele já se fideliza ali, acaba sendo urologista ao longo da vida dele. Quando chega na adolescência, às vezes a gente também pode estar presente em alguns momentos, quando se tem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento da genitália masculina, ao desenvolvimento puberal, então a gente também pode atuar nesse momento. Aí depois o homem chega na idade fértil, o urologista também está presente, A gente faz a avaliação pré-nupcial, a gente faz uma avaliação para saber se o potencial fértil é adequado ou não, a gente faz orientação pré-concepção para aquele paciente que quer ter filho. Então a gente está presente ao longo da vida.
especificamente falando do câncer de próstata e do rastreio para tentar fazer um diagnóstico precoce, isso aí deve ser iniciado em torno dos 45 anos, né? Se tem algum fator de risco, que a gente vai falar também, e se não tem nenhum fator de risco, esse rastreio se inicia aos 50 anos de idade. Então a gente está presente ao longo da vida do homem, mais especificamente após os 45, 50, quando a gente fala de rastreio do câncer de próstata. Agora vamos falar da questão dos exames, especificamente o exame de toque retal. Ainda é um exame estigmatizado, né? Que os homens ainda têm muito medo, né? Por muito tempo era até um tabu, né, doutor? Como é que está essa questão desse toque hoje em dia? Pois é, né? Excelente pergunta. Continua sendo um tabu. Então, na nossa rotina, a maioria dos homens que vêm para avaliação, principalmente as primeiras consultas, quem agenda é a esposa. Então, a mulher se cuida muito mais do que o homem. Tanto é que a mulher vive mais do que o homem. Quando a gente pega a expectativa de vida, a gente sabe que a expectativa de vida da mulher é de 7 anos a mais do que a expectativa de vida masculina. Ainda é um tabu. Tem uma pesquisa recente, deve ter uns 4, 5 anos, da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, e eles conseguiram constatar que 2/3 dos homens nunca fizeram o exame de toque. Então, é muita gente, né? Mais de 60% dos homens no Brasil que estão na fase de fazer o rastreio, na idade, na faixa etária, não fizeram o exame. E apenas metade dos homens fizeram o exame do PSA, que é o exame também que é complementar nesse rastreio. Então, ainda é um tabu, né? O homem tem questões machistas, questões culturais envolvidas, medo de sentir dor, medo de ter desconforto, sempre acaba às vezes sendo uma piada no trabalho. Então, isso aí ainda faz parte da cultura do brasileiro, a cultura latina tem essa característica. Mas a campanha está aí para isso, né? Para desmistificar o exame, para conscientizar a população da importância, né? Isso aí, essa campanha, o Novembro Azul está no Brasil há mais de 10 anos, né? Veio para cá em 2011 e é muito ativo. Esse mês é um mês muito ativo que acaba levando bastante informação e melhorando a conscientização. O doutor ressaltou, né, a respeito desses 2 exames mais importantes, né? Mas a gente escuta muito homem falando assim, mas eu só faço o PSA que tá bom, esse aí já basta. Qual que é a importância, doutor, de fazer o toque retal? Então, assim, o PSA ainda continua sendo o principal exame, é o exame que mais faz o diagnóstico do câncer de próstata. Porém, em alguns casos, né, em cerca de 15% dos pacientes que têm o câncer da próstata, o PSA é normal. E aí que entra a grande importância do toque. Então, o toque ele traz informações para a gente, se o paciente tem algum nódulo, por exemplo, alguma coisa palpável, a gente fica atento de que aquilo pode ser um câncer, tá? Então, ainda se tem que realizar os 2, né? Um exame não exclui o outro, né? Às vezes passa algum colega que fala que tá tudo normal, não é bem assim. Tem que fazer os 2 exames, né? Se o paciente se recusar uma coisa, mas é importante, tem que fazer o exame. Eu acho que nenhum preconceito, né, doutor, nenhum tabu pode sobrepor a consciência da saúde, não é mesmo? Exatamente. E vira e mexe a gente pega pacientes assim que já passaram da idade inicial, às vezes já passaram 5 anos, 7 anos e de repente tem um conhecido, tem um vizinho, tem um amigo de trabalho que teve uma doença e aí vem aquela preocupação, né? Então tem que fazer o exame. Olha, a gente está aqui num papo muito importante com o Dr. Ciro, que é urologista, médico cooperado da Unimed. A gente vai para um intervalo muito rapidinho e já voltamos com essa aula aqui com o Dr. Ciro. Não sai daí, voltamos já. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos.
De volta com o nosso quadro Saúde Agora, que tem oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. E hoje nós estamos aqui no hospital conversando com o Dr. Ciro, ele que é médico cooperado urologista. Dr. Ciro, continuando a nossa conversa sobre o câncer de próstata, a pergunta, sempre que todos os pacientes que recebem esse diagnóstico querem saber, tem possibilidade de cura, Dr. Ciro? Então, assim, felizmente o câncer de próstata, entre as neoplasias, é uma das doenças, dos cânceres que são mais curáveis desde que o diagnóstico seja feito em um momento adequado. O diagnóstico inicial ele traz uma taxa de cura em torno de 90% a 95%. Então, quando diagnosticado precocemente, o tratamento é muito favorável, os resultados são muito bons e é por isso que a gente encoraja todo mundo a fazer o exame. Doutor, agora a respeito do grupo de risco, ainda é possível, se diz assim que existe um grupo de risco específico mais propício a desenvolver um câncer de próstata? Existe, Então a gente tem alguns fatores de risco. O principal fator de risco para se desenvolver o câncer de próstata é a idade. A idade vai passando e a incidência vai aumentando. Felizmente, os doentes que são de uma idade mais avançada, eles têm cânceres mais indolentes, são cânceres que não têm um potencial de agressividade tão elevado. Então, pelo contrário, quando o paciente é mais jovem, o potencial pode ser um pouco mais agressivo. Além da idade, um outro fator importante é a hereditariedade. Então, a gente tem pacientes que têm grupos de riscos na família, às vezes tem um familiar, tem um tio que teve o câncer, tem o pai que teve o câncer numa idade precoce. Esse tipo de situação, a hereditariedade, ela é um fator de risco também. Além disso, a raça negra também é um fator que faz com que o homem deva procurar um médico antes. Então, quando a gente fala que tem que se fazer o exame aos 45 anos, a gente inclui aqueles que tiveram câncer na família e os indivíduos da raça negra. Doutora, a gente sabe que, por exemplo, para você prevenir o colesterol alto, é você controlar a sua alimentação, fazer exercício. E especificamente para o câncer de próstata, existe algum meio de prevenção? Então, existe, A gente consegue minimizar isso aí. Na verdade, quando você tem um estilo de vida saudável, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você não é obeso, a gente sabe que os pacientes que não são obesos têm uma incidência menor do câncer de próstata. Então, a obesidade é um fator de risco também, Então, ter um estilo de vida saudável, alimentação adequada, fazer atividade física, isso talvez minimize a incidência do câncer de próstata. Então, é isso que a gente acaba orientando no dia a dia, como se fosse uma prevenção dos fatores de risco aí cardiovasculares, como você mesmo mencionou. Na verdade, doutor, é aquele combo que todos os médicos sempre batem na tecla, porque é a receitinha mágica, vamos falar assim, É a alimentação, a hidratação, atividade física, sono e saúde mental também, doutor? Exatamente. Bom, agora, doutor, queria que você também comentasse quais os tipos de tratamento, que a gente tem disponível hoje em dia e também ressaltando que o Hospital Unimed está todo preparado, com equipamentos e tratamentos de última geração, doutor Ciro? Exatamente. Então, quando a gente recebe um paciente que tem um diagnóstico, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, o tratamento que a gente propõe é baseado no momento em que a doença está. Então, se a doença é inicial, o tratamento que é mais realizado é a cirurgia. Então, ainda a cirurgia chamada prostatectomia radical, onde a gente remove a glândula toda, é o tratamento que é mais realizado no mundo. Além da cirurgia, existe radioterapia, existe uma outra modalidade chamada braquiterapia. Cada uma tem suas vantagens, cada uma tem suas desvantagens, são detalhes técnicos que a gente acaba abordando em consultório. Existem outras modalidades, existe um tipo de terapia chamada HIFU, existe crioterapia, entre outros, A cirurgia, que é o tratamento que é mais realizado, ela melhorou muito ao longo do tempo, Hoje a gente tem cirurgia com robô, Aqui em Piracicaba ainda não temos um robô, mas em outras cidades, São Paulo, Campinas, a gente acaba oferecendo. E os pacientes da Unimed, eles têm esse privilégio, porque a cooperativa
auxilia, né, nessas despesas quando o paciente sai daqui. A gente tem a cirurgia com laparoscopia também, que são pequenas incisões que a gente faz no abdômen, com resultados muito favoráveis, né? Felizmente, aquela cirurgia que a gente realizava no passado, que estava muito associado a alguns efeitos indesejáveis, a cirurgia convencional, ela estava ficando cada vez mais rara no Brasil e no mundo todo. E isso tem melhorado muito a qualidade de vida do tratamento, né, ao longo dos anos. O doutor ressaltou, né, a questão aqui do Hospital Unimed. É interessante a gente falar novamente, porque a gente sabe, né, doutor, que quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, acaba mexendo com toda a estrutura dela psicológica, da família, né? Fica todo mundo muito abalado, porque ainda é um diagnóstico que assusta, né, doutor? Mas é importante a gente ressaltar que o Hospital Unimed tem todo um acolhimento voltado, né, para esse atendimento humanizado, que a gente diz sempre, né? E todo esse atendimento multidisciplinar para atender esse paciente com todo o acolhimento, não é mesmo, doutor? Exato, né? Você falou em multidisciplinariedade, né? Esse tipo de atendimento, ele acaba acontecendo. O paciente que ele é tratado do câncer de próstata, ele passa por alguns momentos, né? Então, se ele fez uma cirurgia, por exemplo, depois que ele fez a cirurgia, ele tem que se reabilitar, né? Um medo aí que o homem tem, às vezes é ficar com incontinência urinária, às vezes com um pouco de escape de urina, e aí a gente tem fisioterapeutas treinados que vão participar disso também, dessa reabilitação. E o hospital oferece tudo isso, né? Isso tudo é muito, muito bom aqui. Além disso, né, se o paciente ele é diagnosticado em algum outro momento, com uma doença um pouco mais avançada, às vezes é necessário também uma consulta com um oncologista. Quando a doença se espalha, quem faz o tratamento geralmente é o oncologista, né? Quando ele tem as chamadas metástases, às vezes acaba evoluindo com dores, tem equipe de dor para fazer controle. Então, essa equipe multidisciplinar é fundamental. O doutor comentou a respeito dessas possíveis complicações, né, doutor? Queria que o senhor, então, aprofundasse um pouquinho quais são as possíveis aí no pós-tratamento do câncer. Então, assim, os efeitos indesejados, né, do tratamento, tanto da cirurgia quanto da radioterapia, os principais são a incontinência urinária e a disfunção erétil, a impotência sexual. Isso aí pode acontecer. Felizmente, ao longo dos anos, né, com a melhora da técnica cirúrgica, né, principalmente com o uso do robô hoje, que nos permite uma visualização adequada, nos permite uma preservação dos nervos, que tem a ver com essa parte de ereção e de incontinência. Felizmente, ao longo dos anos, isso melhorou muito. Ao passo que hoje a incontinência é algo que não nos preocupa tanto, caso o paciente tenha um diagnóstico precoce, e a disfunção erétil também, ao longo do tempo, isso aí foi muito minimizado. Então, todo mundo que passa por um procedimento vai ter que passar por um momento de reabilitação, seja com fisioterapia, seja com medicamentos para recuperar a ereção, e felizmente essas taxas estão muito melhores, né? A gente sabe que hoje, o paciente que faz uma cirurgia dessa, a taxa de incontinência é menor do que 10%. Então, a qualidade de vida no pós-operatório é muito boa, a recuperação é muito boa. Então, eu acho que esse é um medo que ao longo do tempo ele tende a cair, conforme as pessoas vão comentando, conversa com um, troca uma informação. Acho que isso vai fazer com que os homens procurem mais a gente. Eu acho magnífico, doutor, a evolução da ciência, né, da medicina, o quanto de uns anos para cá se aprofundou tanto, né? Vocês têm aí um conhecimento, uma sabedoria tão grande disponível, né? E a gente acompanha o Hospital Unimed sempre, né, qualificando, requalificando os seus profissionais. Os tratamentos são de última geração, os melhores profissionais estão aqui disponíveis, né? A gente acompanha simpósios, congressos, né, que vocês estão sempre do mundo todo, em Piracicaba. É importante a gente ressaltar isso, doutor, que a gente tem na nossa cidade, atendendo, né, dentro da cidade de Piracicaba e região também, o melhor tratamento disponível no mercado.
Exatamente, né? O tratamento que a gente faz hoje aqui é o mesmo que é feito para um paciente com câncer de próstata nos Estados Unidos. Então, está tudo bem equiparado, né? Tem muita tecnologia envolvida, tem muita engenharia envolvida para se desenvolver essa questão do robô, por exemplo, né? Que é cheio de sensor, que é muito adequado, que nos permite executar procedimentos com uma melhor destreza. Então, eu acho que é isso. Doutor, olha, queria que você então ressaltasse, né, mais uma vez a importância dessa campanha Novembro Azul, né, que a gente acompanha tantos movimentos, né, pelo mundo todo, Piracicaba também, a própria Prefeitura Municipal, todo mundo fazendo campanha, né, mostrando a importância, as empresas todas voltando esse olhar. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como ela é importante aí na diminuição dos índices. Perfeito. Então, é sempre importante ressaltar, tem que fazer o exame. Talvez eu tenha esquecido de comentar, né? Esse exame ele é feito de maneira anual. Então, uma vez ao ano, o paciente, né, que esteja nessa faixa etária, acima dos 45 anos, ele deve procurar o urologista. Tem que fazer tanto o exame do PSA quanto o exame do toque retal. E com isso a gente consegue garantir um tratamento adequado, em um momento adequado, com cura, com grande chance de recuperação e sem nenhum tipo de efeito indesejável, né, as chamadas sequelas aí de tratamento, que é isso que preocupa o homem. Conversei então com o Dr. Ciro Falcone, ele que é urologista, médico cooperado da Unimed Piracicaba. Dr. Ciro, quero agradecer muito essa aula, sua disponibilidade aqui conosco, né, e que possa acrescentar e conscientizar um pouco mais o nosso público que nos assiste. Eu que agradeço, né, por vocês cederem esse espaço aqui para a gente falar um pouco sobre essa prevenção. Estou aqui com a Maria, que é uma simpatia. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba, tão importante, né? Novembro Azul. Gente, vamos nos adequar a esse período, ter como alerta e se cuidar. Todos os homens precisam se cuidar. Muito bem.